Vamos fazer um lembrete. Lembra que a gente comentou que o quê? Que o glicocorticoide, ele é um anti-inflamatório esteroidal, né, derivado, então, de esteroide, de o quê? De colesterol, e é endógeno, produzido pelo organismo para tentar combater os processos, o quê? Imunológico, inflamatório, nosso. Só para isso? Não. Para ele modular também os metabolismos de lipídios, de carboidratos, de proteína. Então, o glicocorticoide, que é o cortisol, ele faz esse papel de metabolização, muito importante. Qual é o mecanismo de ação dos glicocorticoides? Fisiologicamente, porque lembra que eu vou tomar o glicocorticoide da farmácia, ele está imitando o cortisol, que é o que está lá no organismo nosso. O efeito dele direto na parte genômica, na cadeia de DNA, né? E a parte não genômica, tá vendo que ela é mais rápido, não genômica, que é na parte citosólica, né? Depois de Professor, produzido. Fala. desculpe interromper, mas é porque não está mostrando o slide. Tá mostrando? Não, obrigado, então, por você ter falado. Tá mostrando o slide? Não, deixa eu ver se compartilho de novo. Deixa eu parar e colocar novamente, para ver se vai. Vê se deu agora. Agora foi, agora tá indo. Agora foi? Tá Ótimo. mostrando. Valeu, obrigado. Qualquer coisa, vocês, durante a aula, se vocês quiserem perguntando, eu vou, num tópico, eu vou falar depois a parte da segunda fase, do COVID, por que é importante entrar com glicocorticoide na segunda fase, tá bom? Que aí você vai entender agora aqui. Então, vamos lá. Então, eu tenho o mecanismo, o glicocorticoide, quando ele vai mandar estimular. Eu tenho, então, na parte não genômica, ele vai utilizar de enzimas, né, parte citoplasmática, que ele vai fazer integração, então, na membrana fosfolipídicas, né, e alterar suas propriedades, aonde eu vou produzir, então, aqui o ácido araquidônico. Do ácido araquidônico aqui, eu vou ter a formação de prostaglandinas, e as prostaglandinas são aquelas que a gente comentou. Vai produzir prostaglandina E, F, I, que é a prostaciclina, e a parte dos leucotrienos lá. Ó. Então, ele altera essa integração da membrana, lembrou? Então, o que esse glicocorticoide não genômico vai fazer? Ele vai fazer uma inibição nessa integridade. Ele vai pegar, então, fosfolipídios que era convertido em ácido araquidônico e não vai deixar converter, certo? Então, ele altera as suas propriedades físico-químicas para não modificar e não transformar em prostaglandina. Ótimo, então esse é o mecanismo não genômico. Outro, interação específica em certos receptores de membrana, né? Quais receptores de membrana? Receptores de metabolismo ósseo, receptores de metabolismo de gliconeogênese, então formação de glicose, então de outros mecanismos. Então, liga direta em receptores diversos de membrana. E a ligação, então, ao GR sem translocação, que inibe, né, a rápida fosfolipase C, que também é um processo bioquímico que ajuda na continuidade da integridade celular. E na parte genômica, o que ela vai fazer? Ela vai diretamente na sequência do DNA específico, né, que a gente fala DNA Gray, né, e com a transição de genes de proteínas anti-inflamatórias. O que ele vai fazer? Ele vai fazer ligar, então, nessa cadeia de DNA específica e vai modular para não produzir interleucinas. Quais interleucinas? Interleucina 1, interleucina 6, interleucina 10, que são aquelas todas do processo inflamatório, né, imunomoduladores. E aquelas citocinas, né, então, o efeito direto na transrepressão dos genes pró-inflamatórios. Então, eles fazem muitas ligações, isso parte genômica. Que jeito? Inibindo, então, os fatores de transcrição, né, no NF-κB. Então, qual, então, aumento? O que eu tenho, então, de envolvimento? Observa que eu tenho um aumento da expressão gênica, né, fazendo uma inibição, então, do NF-κB, que vai inibir, então, as citocinas, uma rede em cascata, né, uma continuação da reação. A lipocortina, que hoje a gente fala anexina, ela aumenta porque ela tem que inibir a fosfolipase A2, que faz aquela alteração do fosfolipídios em ácido araquidônico, que é o que eu falei para vocês, que eles alteram a integridade,
né? Então, ele produz uma enzima que inibe a outra enzima para competir. E ele tem, então, também a indução de glicocorticoides, né? Citocinas inflamatórias, incluindo interleucina 10 e interleucina 2, vai aumentar essas interleucinas. Essas interleucina 10 e 12, elas que faz auto-regulation. Como assim? Ela lembra que eu tenho que estimular uma parte inflamatória e outras eu tenho que criar para inibir esse processo inflamatório. Então, eu tenho citocinas que inibem o processo para ter uma regulação, então, lá no linfócito. E aí eu tenho a diminuição da expressão gênica, né? Que aí eu vou, então, ter a quimiotaxia vai ser reduzida pelos macrófagos, pelos neutrófilos, né? Pelos mastócitos, então, incluindo então, os seus receptores de membrana, diminuição das moléculas de adesão, né? Incluindo ICAM, né? Peptídeos inflamatórios, endotelina, interleucinas e enzima como a COX-2. Então, observa que eu tenho um mecanismo todo girando no processo em cima do glicocorticoides. Então, eu pego lá. Que jeito? O cortisol, ele vai ser, então, ele vai entrar, né? O cortisol, ele vai entrar, então, na parte nuclear. Lembra que ele vem pelo colesterol, que a gente deu a continuidade daquela aula. Ele atravessa, ele entra na mitocôndria. A mitocôndria, ela está encarregada, né, da produção do cortisol. E esse cortisol, quando ele cai, então, no citoplasma lá, ó, ele vai fazer o seu efeito, tanto na parte citoplasmática como na parte de nuclear. Na parte nuclear, você vai ver que ele tem que receptores. Então, observa que eu tenho aqui na outra figura lateral, eu tenho um receptor que é um domínio de ligação do hormônio, né? Como eu vou fazer? Lembra que a aula passada eu falei que você tem a cortisona, que ela é a forma inativa, e tem o cortisol, que é a forma ativa. Então, eu tenho a cortisona lá, que ela está inativada, né? Com a alfa-globulina. Aí, quando eu tenho um receptor que está lá, que está inativado, ele tem que estar acoplado, porque senão passa um cortisol, se ele estiver ativado, esse ligue já funciona. Então, basicamente, eu tenho um receptor do glicocorticoide inativado. Por qual proteína? Pela HSP90, que a gente fala que ela é um choque térmico, né? Ela, com mudanças de temperatura, elas se alteram. Por quê? Quando ela altera a sua conformidade, o glicocorticoide se liga ao seu receptor. Ao se ligar ao seu receptor, ele faz um processo de dimerização e atravessa os poros do quê? Nuclear. Aí o dímero se liga, então, ao DNA, e aí é onde ele vai fazer a ativação. O que ele faz a ativação? Ele faz a ativação da anexina. O que a anexina faz? A anexina, ela vai lá na cascata, então, processo inflamatório, e inibe a fosfolipase A2. E também inibe, né, o quê? A proteína, né, a região NF-κ-beta, né, e a proteína 1, que diminui a produção de interleucinas, de linfócitos, de moléculas de defesa e de COX-2. Então, eu observo que eu entrei aqui numa parte, então, nuclear, na cadeia de DNA, e faço a indução, então, desses processos inflamatórios. O problema, a gente utiliza glicocorticoides para inflamação. É o principal processo, né, que a gente utiliza a indicação clínica. Só porque eles têm aqueles processos metabólicos, né, de proteína, de lipídios, metabolismo ósseo, que acaba, às vezes, né, prejudicando ao uso longo, né? Então, por isso que ele é muito bom e muito eficiente na parte imunológica, que é onde a gente vai utilizar. Então, olha lá, ó, a anexina ou lipocortina, depende do artigo que você vai ler, então é a mesma coisa, ele vai inibir quem? A fosfolipase A2. E a fosfolipase A2 não vai deixar formar o quê? O fosfolipídios em ácido araquidônico. Que o ácido araquidônico vai transformar em COX, né? E os glicocorticoides também têm uma inibição pela COX-2 via genômica, né? Além de produzir as anexinas que também aqui, por quê? Porque continua produzindo em outra via, continua. E então ela tem uma eficiência muito grande em inibir então a COX-1. E inibe as lipoxigenases, que produzem leucotrienos. E o que o leucotrienos faz na parte pulmonar? Broncoconstrição. Aí está jogada para asma, né? Só isso? Não. Então, leucotrienos, a gente tem o leucotrieno C4, leucotrienos D4 e leucotrienos E4. Esses leucotrienos, além também de fazer broncoconstrição, né, que a gente utiliza, ele também faz o quê? Ativação de fagócito, como os mastócitos.
O que é? Que é aqui, ó, leucotrienos B4. E o que faz isso? Ele faz quimiotaxia, ativação dos fagócitos, que libera imunoglobulinas, né, que é IgE, né, que vai o quê? Estimular mais a broncoconstrição, que é o processo que acontece o quê? No asmático. Por isso que o glicocorticoide é eficiente na via aerosol, porque ele vai inibir essa via de leucotrienos, sendo que o leucotrienos também está encarregado na produção de muco, né? Então, a parte do muco, a gente tem a polimerização com a MPC, na formação de muco, que aí é onde a gente entra com Montelukast, porque o Montelukast, a gente tem os receptores de leucotrienos. Eles é um antagonista de receptores de leucotrieno. Então, além dele inibir a formação, o Montelukast antagoniza o quê? Os receptores de leucotrienos, se eu não me engano, é 4, para não ter a produção desse muco e melhorar e não ter a broncoconstrição. Por isso que a gente faz uma associação para o tratamento quando há uma asma grave, né? Então, a gente tem estágios de asma. Então, a gente tem o estágio 1, estágio 2, estágio 3, estágio 4, se eu não me engano, 5. No 5, então, do estágio 3 ao 5, a gente utiliza. Então, aí hoje, devido a vários fatores, principalmente quem tem rinite alérgica, também está utilizando o que não tem nenhuma comprovação, o antagonista de leucotrienos, né, o Montelukast, para tratamento também de rinite alérgica, mas não tem protocolo clínico ainda para isso, certo? Porque ele vai diminuir a produção, né, diminuir a broncoconstrição, a diminuição, então, de muco também na área nasal, porque quem tem rinite alérgica tem grande estimulação de IgE, que entra nos leucotrienos B4, que diminui os macrófagos aqui, ó, que os mastócitos, de liberar, então, estaminas através dos IgE. Opa, então essa é uma das grandes jogadas que o pessoal está utilizando também, tá bom? Então, observa que o glicocorticoide tem uma eficiência muito grande e a gente trata bem as vias respiratórias. Certo, então quais os efeitos então esperados que eu tenho? Então, imunossupressor. Por que imunossupressor? Se eu diminuo as citocinas, se eu diminuo os linfócitos, né, que estão presentes lá, os macrófagos, a quimiotaxia, opa, eu faço uma imunossupressão. Então, ao longo prazo, eu tenho um risco maior de infecções nesse paciente, né? Então, é uma coisa que eu tenho que analisar e acompanhar. Por isso que eu faço dosagens baixas para quem faz utilização de longas datas. E quem vai utilizar, né, igual o paciente do COVID, a gente usa o quê? Pulsoterapia, né? Uma dosagem bem alta de metilprednisona, porque é inicial, né? Eu tenho que entrar com esse sistema imunomodulador, porque começa a ter uma cascata de enzimas e liberação de histamina, que eu acabo tendo uma vasodilatação e provoca uma alteração todinha na cascata da coagulação, que eu preciso utilizar um imunossupressor para evitar isso, porque ele ajuda também no processo da coagulação. Então, concentração de leucócitos periféricos, então ele faz uma distribuição, quando é em pequena dosagem inicial, ele faz uma concentração e uma distribuição da função dele inicial. Depois eu faço uma imunossupressão ao longo prazo. Que aí ele começa a não chamar e não produzir, então, as células de defesa. Então, eu tomei hoje o glicocorticoide. O que ele vai fazer? Ele vai inibir a formação inicial, que é de macrófagos, mastócitos, que são dos granulócitos, e passa a ser os agranulócitos. Então, eu tenho um aumento de linfócito inicial. E eu tenho supressão das citocinas inflamatórias, né? Quimiotaxia, que vai melhorar o processo inflamatório. Eu tenho inibição da função dos macrófagos, que pacientes do COVID que têm lesões pulmonares, eu tenho lá o quê? Muita lesão e o macrófago degenerando, acabando então com os alvéolos, né? Tentando fagocitar aquela célula. Quando ele faz uma inibição, eu diminuo então esse processo de degeneração, de eliminar as células. Por isso a importância do glicocorticoide na fase 2, quando está via hospitalar. Então, redução da COX-2, que vai diminuir aqui o processo inflamatório, inibição da degranulação dos mastócitos em histamina, aonde eu uso para os asmáticos, que a histamina ela faz broncoconstrição, além de vasodilatação, ela faz broncoconstrição. Então, eu acabo prejudicando. Por isso que nos asmáticos eu utilizo, então,
a histamina só para eles? Não, para rinite alérgica também, né? E os efeitos metabólicos? Gliconeogênese, então vai aumentar a quantidade de glicose na corrente sanguínea, vai ocorrer uma resistência insulínica, que eu já até comentei, então eu tenho uma elevação da glicose. Então, pacientes que são diabéticos ou pré-diabéticos têm que ter um controle maior para não ter, né, um risco de se tornar diabético a longo prazo. Redistribuição de gordura corporal, onde eu aumento nas regiões do pescoço, região da face, no bucinador, por isso que fica com a cara meio de lua cheia, que eu tenho até um acúmulo, às vezes, na bochecha, além de líquido, né? Então, eu tenho distribuição de gordura. Efeito catabólico e anabólico, né? Então, a pele, diminuição do colágeno, então, a diminuição do colágeno, a pele fica mais fina, perca, né, proteose, perca de massa muscular. Osteoporose com perca de cálcio, diminuição de absorção de cálcio, né? Eliminação de cálcio no rim, via urinária. Então, eu tenho uma indução da osteoporose, atraso no crescimento com controle do hormônio GRH e balanço hidroeletrônico, né? Eu aumento a reabsorção de sódio e aumento a excreção de potássio. Então, vai acumular água e aumenta a pressão. Efeitos cardiovasculares, então eu tenho um aumento da pressão, você entendeu por quê? Porque aumenta o sódio, então aumenta a água, aumenta então o volume, né? Então eu tenho uma reatividade vasoconstritora, né, na parte cardiovascular, então eu aumento a pressão também indiretamente na via simpática através das catecolaminas, porque ele aumenta a estimulação das catecolaminas, né? Eu tenho o quê? Fadiga e fraqueza, porque eu tenho perca então de massa muscular, então eu vou ter astenia. Eu tenho, então, o sistema nervoso, alteração do comportamento, que ele vai modular as catecolaminas no sistema nervoso central. Eu vou ter diminuição do sono, então eu vou diminuir a melatonina, então eu começo a não dormir, eu tenho alteração do sistema mesolímbico, e é onde eu induzo, então, depressão, ansiedade, TAG, por causa do glicocorticoide. Só ele? Não. Observa, quando a pessoa está estressada, igual a gente, está estressado pra caralho, ficar em casa o dia inteiro não é fácil, né? Aí, você tá lá doido, já vai correndo lá em volta da casa, estressado, você já começa a não dormir, né? Aí começa a ter alterações, né, do sistema nervoso central, você começa a já ter uma ansiedade pelo medo do Covid, né? E aí você já tem medo de vai morrer, e aí você generaliza e aumenta as coisas. Tudo isso por causa do cortisol. Então, o cortisol ele tem esse funcionamento do sistema nervoso central, né? E o efeito hematológico? Eu tenho, então, uma diminuição dos linfócitos, eosinófilos, monócitos circulares, e um aumento dos leucócitos e a liberação de óxido nítrico, né? Então, eu tenho, então, uma redistribuição inicial, né, antes de fazer uma imunossupressão, e também dos leucócitos, né, nessa questão hematológica. E a supressão do eixo hipotálamo, que faz o controle a partir de 2 semanas. Observa que a partir de 2 semanas eu tenho alterações fisiológicas eixo hipotalâmico. Então, eu tenho alterações adrenais, né, através do hipotálamo, que eu vou alterar, então, eu posso alterar a aldosterona, produção hormonal, então, e onde eu tenho que avaliar e tenho que fazer doses de desmamas fortes, né, e é importante essa dose de desmama que eu já expliquei. Se eu tirar de uma vez, eu posso fazer supressão da glândula e eu ter que tomar o resto da vida do glicocorticoide. E o risco de úlcera hepática, como qualquer corticoide. Qual a indicação terapêutica que a gente tem, então? Tem várias, né? Essas são uma delas, né? Então, reação alérgica, asma, urticária, quando você tem urticária no corpo, empola, né? Cheio de hexatema lá, empolou, levou uma picada de marimbondo. Além de você tomar adrenalina, você pode tomar também glicocorticoide. Ah, eu tô lá no mato, né? Levei uma injeção lá de beta-30 com um corticoide. Taca na veia, na veia não, lá é intramuscular, tem que ver a via que tem, né? Então, é intramuscular, taca lá no músculo até você chegar aqui, entendeu? Para melhor indicação é adrenalina, mas não, tem o glicocorticoide, ajuda, além também do antihistamínico, que é a Fenergan, que é a prometazina. Então, se você não tem acesso à adrenalina para poder levar quando vai pescar aí, né, quem gosta de pescar, né, leva pelo menos um glicocorticoide e uma Fenergan, né, uma prometazina injetada. Vai ajudar bastante até chegar aqui na cidade. Colagenose, né, patologia ocular, uveíte, coroide. Então, oculares a gente utiliza muito. Doenças intestinais, doença de Crohn, retocolite, doença do intestino irritado. Todos eles usam imunomoduladores.
E o glicocorticoide, ele é um imunossupressor, então é também utilizado junto com imunomoduladores, principalmente em crise. Anemia hemolítica, né? Mieloma, leucemia, né? Porque ele altera a distribuição e altera também a formação de células, né? Além da distribuição, a formação de células hematológicas. Então, eu tenho que olhar, então eu faço utilização na leucemia. Lembra que o problema é na maturação celular, lá no tecido hematopoético, na leucemia. Patologia osteoarticular, artrite, bursite, sinovite, por isso que vocês tomam injeção quando está com a dor, uma lombocitalgia, né? Dor articular, vai lá, toma uma injeção na farmácia. Doenças neurológicas, edema cerebral, um AVC, vai utilizar lá no hospital. Então, para diminuir esse edema cerebral, lembra que ele atravessa a barreira hematocefálica, então ele tem uma atuação muito boa no sistema nervoso central. Transplante para fazer imunossupressão, para não ter rejeição desse órgão. Asma bronca, sarcoidose, fibrose cística, todos eles a gente usa. Doenças renais na síndrome nefrótica. Então, quando o paciente começa a ter síndromes nefróticas ou nefreite, né, ou estreptocócica, a gente não usa corticoide não esteroidal, a gente usa somente esteroidal, entendeu? Porque ele tem menor prejudicação renal. Então, por isso que a gente utiliza mais o esteroidal. Dermatose, dermatite de contato, aí, mulherada aí que vai lavar roupa, esses trem, né? Pega lá, faz sabão de soda, pegou, empolou aqui, ó. Você vai passar o quê? Corticoide. Mão, a gente passa o quê? Corticoide aqui, ó, de alta potência, né? A gente vai mostrar aqui os outros corticoides de alta potência. Dermatose, então, de contato, a gente utiliza. Dermatite atópica, né? Que pode apresentar no corpo em todo. Você vai usar o quê? Corticoide oral. Então, é importante também. Então, na dermatose, em geral, a gente usa glicocorticoide. Qual as classes que a gente tem? Então, a gente tem classe o quê? Sistêmica, classe inalatória, classe tópica, né? E essa sistêmica aqui, ó, lembrando que a inalatória, ela entra para a via sistêmica. Então, a gente tem que analisar, então, a porcentagem delas também. Nessa corticoide, então, via sistêmica, eu vou tomar, então, comprimido, ou injetável intramuscular, ou na veia, certo? Então, o que a gente utiliza mais no hospital? Hidrocortisona, né? A gente usa muito hidrocortisona no hospital lá. E a cortisona utiliza? Pouco, mas tem. Lembra que é o anti-inflamatório, é o cortisol inativo, que vai ser inativado na corrente sanguínea. E a gente tem que saber a dose, né? 25 ou 20 miligramas, e a sua potência. A gente tem a potência inflamatória e a potência minerocorticoide. O que é a potência minerocorticoide? Aquela de formar aldosterona para acumular o quê? Acumular líquido, inchar, né? Ficar inchado. Então, ele vai reter líquido, porque vai aumentar a grande absorção de sódio. Então, eu vou aumentar a pressão. Opa, por isso que o paciente chega com choque lá, eu tenho que aumentar a volemia, a pressão, e eu faço o quê? Uma hidrocortisona, né? Aí eu aplico nele, vai aumentar a absorção de sódio, vai aumentar o volume na corrente sanguínea para aumentar a pressão, porque ele é minerocorticoide. Então, eu uso também a eficiência desse minerocorticoide. Só porque ele é ruim quando você toma em casa, né? Que você começa a inchar, você fala assim, moço, mas eu tô tomando esse remédio aqui, ó, tô inchando, eu tô gordo, fiquei gordão. Não, é porque você tá acumulando líquido, né? E eu tenho que analisar a sua potência. Então, eu tenho uma potência de 1 e um minerocorticoide potência de 1. Observa que ele é o que tem maior retenção de líquido. Questão de prova de vocês, tá bom? De concurso. Qual é o anti-inflamatório esteroidal que mais é minerocorticoide ou que retém líquido? Opa, hidrocortisona, tá? Então, fique esperto que eu já vi questões de prova de concurso disso. E meia-vida plasmática, muito rápido. Observa que a ação rápida, então eu tenho potência rápida, intermediária e longa potência, né? Que vai durar muito tempo na corrente sanguínea. Então, a meia-vida plasmática e a meia-vida biológica. A meia-vida biológica no organismo vai estar em quanto tempo? De 8 a 12 horas. Por isso que a minha administração vai ser de 8 em 8 horas ou de 12 em 12 horas. Depende da posologia, da indicação clínica, né? Que eu vou administrar para a pessoa, certo? Então, de 8 a 8 horas, poderia hidrocortisona? Poderia, devido à meia-vida plasmática. Então, a meia-vida rápida, eu altero a meia-vida biológica. Se você pegar a potência intermediária, ó, metilprednisolona, eu tenho injetável? Tenho. Eu faço administração no hospital? Faço. Ele tem uma potência de 5. Opa! Eu tenho uma potência altíssima, né? Uma potência bem melhor.
Então, uma potência que você vai, então, de 1, né, de 0 até 30 ao mais forte, eu observo que dexametasona e betametasona são os glicocorticoides mais fortes e com maior prolongamento, que tem maior quantidade na corrente sanguínea. Por isso que eu tomo uma vez ao dia, observa aqui, ó, a meia-vida biológica, 24 horas até 3 dias na corrente sanguínea. Quando você toma diprospan, que é para aquela dor quando na coluna que você está tomando, você vai ver que a gente tem o bifosfato e o propianato, né, que são 2 sais que se ligam. Eu observo que eu tenho um composto fica até 3 dias e o outro fica até 15 dias na corrente sanguínea, dependendo do sal ligado à dexametasona e à betametasona. Lá é a betametasona. Então, observa que eu altero então a meia-vida através do sal. Então, são medicamentos que eu administro a longos prazos, né? Então, por isso eu posso tomar essa injeção só de 15 em 15 dias ou só uma vez no mês, porque o glicocorticoide tem isso, ele fica muito tempo de alta potência na corrente sanguínea, porque eles são mais lipofílicos, né? Ele imita, então, o colesterol, então ele fica aderido à gordura. E eu tenho, então, a prednisona, que é a mais vendida, que a gente é uma prodroga mais vendida, que vende na farmácia, né? Que é mais prescrita, com a meia-vida aí de 18 a 36 horas. Então, eu tomo uma vez ao dia, né? Aí vai 5, 10, 15, 20 miligramas, dependendo da patologia. Então, eu tenho a via de administração a hidrocortisona. Eu tenho, então, tópica. A oral, a gente não tem aqui administração, a gente só tem, então, parenteral e tópica. Né? Foi um quadro que eu tirei do FDA, nos Estados Unidos, eles têm. E as outras a gente tem, né? Então, a prednisona, somente oral, a gente não tem. Aí, a metilprednisona é que a gente utiliza no hospital, que é parenteral. O resto a gente faz tópico, certo? E quais as suas características nas vias sistêmicas, né? Então, a sua ação minerocorticoide, né? Não é um ponto principal, mas é relevante no hospital, certo? Mas para você indicar, né, ela não é o principal, por quê? Porque o processo anti-inflamatório, a potência inflamatória é o principal na indicação. A prednisona passa a ser a melhor escolha. Por que a melhor escolha? Porque ela tem uma potência muito boa, ela é de ação intermediária, então é uma droga que vai ser metabolizada aos poucos, né? Que se trata de um fármaco inativo que precisa ser metabolizado no fígado, né? A metilprednisona. Então ela, é um fármaco ativo, né, que ela não precisa ser metabolizada no fígado. Já a prednisolona, ela já tem que ser um fármaco profármaco, né, um fármaco inativo que ela tem que ser metabolizado no fígado. Então, pessoas que têm problema de fígado ou crianças, ela já não é muito indicada, né, porque a metabolização hepática já é comprometida, então é diferencial. Já a metilprednisona, ela é o quadro, né, que a gente mais utiliza para pulsoterapia, né? São os quadros mais graves que a gente está usando no hospital. Se você voltar lá, a metilprednisona ela tem uma potência de 5, né? A prednisolona de 4, a prednisona de 4. Então, ela tem maior potência do que a prednisona. Então, é muito eficiente. Então, por isso que a gente faz pulsoterapia, né? E sendo preferível para retenção de fluidos a hidrocortisona. Eu deixei até aqui, ó, para ajudar, então, na retenção para aumentar a pressão. Por isso que no choque a gente acaba utilizando. E os mais potentes, dexametasona e betametasona. Observa, para que serve o medicamento corticoide? Para maturação pulmonar, trabalho de parto prematuro. O que vocês vão administrar lá no hospital? Corticoide. Qual? Dexametasona, 12 miligramas. Um dia e no outro dia repete 12 miligramas, em 48 horas. Aí já teve maturação pulmonar, isso entre 32 e 34 semanas ali que se iniciar, tem que administrar para fazer uma maturação pulmonar para poder ter o trabalho de parto prematuro. Por isso que a gente segura às vezes o parto. Chegou a mulher lá, tá lá então, você vai fazer a triagem, vocês vão fazer a triagem. Identificou que está em trabalho de parto prematuro, vocês vão ter que usar tocolítico, vai ter que segurar o parto dela. Por quê? Essa paciente está com 32 semanas. O pulmão do bebê está bom? Não produziu surfactante. Então, eu vou segurar ao máximo, administrar corticoide, aí eu vou utilizar anti-inflamatório não esteroidal, eu vou utilizar sulfato, ou vou passar um caso que eu vou fazer valendo ponto para vocês verem essa parte. Até domingo, então, aí eu vou fazer a pontuação para P2 agora, fica até melhor.
Aí depois nós discute na aula. Vou nem entrar, então. E aí a dexametasona, ela faz o quê? Maturação desse pulmonar, do pulmão do bebê. Aí eu entro, então, com o parto. Para, hora que ele sair, ele ir para a incubadora e ele poder respirar bem. Tá bom? Lembra aí, depois manda no grupo aí, eu vou mandar a hora de sair, para eu fazer um caso clínico de jeito valendo ponto para vocês, para diminuir na prova. Pulsoterapia. Que jeito que funciona a pulsoterapia? No Covid, que jeito que eu estou entrando na pulsoterapia? 250 miligramas de prednisona no primeiro dia, né? Eu vou até 5 dias. No Covid, estou usando 3 dias. Meti o prednisona, 250 miligramas, endovenoso, lá no hospital e acompanhando esse paciente. Observe que eu posso fazer escalonamento e diminuir? Posso diminuir até 80 miligramas, mantendo a pulsoterapia nesse paciente, na segunda fase. Por quê? Porque ele vai redistribuir as células, a parte imunológica, não vai deixar os macrófagos fazer o quê? A lesão pulmonar, e depois o paciente ia ter comprometimento pulmonar na hora de respirar. Por isso que quem vai para a fase 3, né, que vai para a UTI, no COVID, acaba não voltando, tem um índice de morte de 90%, porque ele já tem uma lesão pulmonar muito grande. Né? O que eu faço? Pulsoterapia. Até 5 dias eu não preciso fazer dose de desmama. Então eu posso utilizar a dose terapia lá por 5 dias, fazer indução rápida, né? Aí eu tiro. Para que eu faço? Vasculite necrosante. Então chega lá com vascularização, trombose, né, venosa. Eu vou fazendo pulsoterapia, né? Nefrite lúpica, né? Rejeição de órgão, vai fazer pulsoterapia. E quando eu vou fazer uma dermatite atópica? Chegou lá todo polado, né? Dermatite de contato forte. Eu vou fazer 1 miligrama quilo dia. Eu tenho 70 quilos. 70 miligramas no primeiro dia. Aí no segundo dia você pode reduzir um pouco a dose, até 3 dias. Você faz normal e depois você vai desmamando, reduzindo a dose. Aí a gente tem a questão de desmama diferente. Então chegou, você está com contato, dermatite de contato, tem polando, tá até chegando no sangue, né? Ou dermatite atópica, fulminante, então chegou, espolou, né? Você foi num salão, usou um produto formol, teve uma reação generalizada, vai usar o quê? Prednisona. Prednisona, 1 miligrama quilo de A, tem 80 quilos, 80 miligramas, toma durante 5 dias, depois vai retirando, entendeu? Então é a forma de tratamento em pulsoterapia quando tem isso. E aí, eu vou fazer dose de desmama. Eu tenho esses 3 esquemas, né, que pode fazer a retirada. A retirada você pode reduzir também 10 miligramas a cada semana. Então, a cada semana, você começou com 80, né? 80, aí uma semana, aí passa para 70, o outro passa até chegar a 40 miligramas. Aí, quando chegar a 40 miligramas, você pode tirar, entendeu? E aí, eu posso chegar ao quê? A 20 miligramas da prednisona, vai reduzir 5 miligramas, aí eu posso tirar também e ficar observando. O que eu gosto? Eu gosto de reduzir a metade do comprimido, né? Um quarto do comprimido por semana. Então, você vai tomar, né? Você está tomando 4 comprimidos, né? Então, você vai reduzir 1/4 dele. Então, você vai começar a tomar, né? Está tomando 4 comprimidos, você reduz numa semana, tira 1. Aí, por quê? Já foi 1/4, né? Então, você vai tomando. Aí, mais outra semana, tira outro. Aí, vai tomando mais outra semana, tira outro. Chegou em 1. Mais uma semana, eu corto aquele comprimido em 4 e tiro uma bandinha. Aí, eu tomo mais uma semana, tira outra bandinha. Aí, eu tomo mais uma semana, tira outra bandinha e depois eu finalizo com uma. Eu gosto de fazer uma redução gradativa de 1/4 por semana, né? Então, é a escolha, né, minha que eu prefiro, que é mais ou menos proporcional a você tirar 10 miligramas por semana, que eu também segue o esquema 4. E os glicocorticoides tópico, então eu tenho de baixa potência, então a hidrocortisona, eu tenho 0,5 a 2,5%, se eu passar, então posso passar por miligrama-grama, né, 2,5 miligrama-grama, moderada, clobetasol de butirato, que é 0,05. Por que eu estou falando isso? Gente, qualquer lesão facial ou couro cabeludo, eu uso corticoide de baixa potência ou moderada potência. Então eu posso usar a hidrocortisona, uma desonida, posso usar aqui, porque ela é de moderada potência.
potência a desonida. O clobetasol, de baixa potência. Mometazona, né? Que é o Topson, de baixa potência. Então, então por que eu falo? Você tem que olhar o sal. Ó. Clobetasone de butirato, ele é de baixa potência. Mas se você analisar aqui, ó, eu também tenho um clobetasol de alta potência, que é o propianato. Observa que o sal modifica a potência do meu fármaco, que está ligado, porque ele tem maior absorção, entendeu? Então, isso é importante analisar até na hora de conversar com o seu paciente. Então, de baixa potência, você vai usar o quê? Principalmente face e couro cabeludo, né? Betametasona, né? Difluorocortisona. Então, essa é uma escala de corticoide tópico. Por que eu falo isso? Se você observar, ó, a absorção da hidrocortisona em função de localização. Eu olhei na face anterior do braço, em torno de 1%, né, por cento. Plantas do pé, né, 0,14. Palmas da mão, opa, já aumentou. Em relação ao antebraço, ó, 0,83. Couro cabeludo, 3,5% de absorção que vai para a via sistêmica. E fronte, face, 6%. E escroto e pálpebra. Escroto é a área testicular, né, ou área vaginal, 42%, né? E pálpebra, né, em volta dos olhos, 42%. É muito. Então, você usa corticoide de baixa potência em regiões de face e couro cabeludo, tá bom? Então, uma coisa boa, quando vocês for até no médico, não é todos que possam, às vezes, saber essa questão clínica e utilizar de baixa potência nessas áreas. Nas outras áreas, você pode utilizar de alta potência. Na mão mesmo, que eu falei, dermatite de contato, você usa um de alta potência, uma dexametasona pomada, né? Por quê? Porque eu ter uma absorção bem pouca, então 0,83 é onde eu tenho que utilizar uma de maior potência. E os inalatórios? Os inalatórios, né? Eu vou ter, então, uma atividade tópica muito importante deles, né? Ó, então, comparativo com corticoides inalatórios, né? Afinidade pelos receptores. Eu tenho, então, aqui, qual que eu tive maior afinidade pelos receptores, atividade tópica? Ó, flucartizona. Agora, você me entende por que a gente utiliza flucartizona como processo alérgico, né? Rinite alérgica, muito bom, ele vai aumentando a sua potência, a flucartizona com propianato e com furoato. Eu tenho maior potência com ele. Onde eu utilizo da rinite alérgica, igual o Raylan, você falou, né? O seu filho, ele toma o quê? Avames, né? Eu utilizo o Avames para rinite alérgica. Ele tem alta atividade tópica, né? Na parte da rinite. Então, a pessoa que vai utilizar, ele tem uma boa reação, uma boa ligação com os receptores, uma alta eficiência. Por isso que ele tem uma boa utilidade para rinite alérgica. Se você for observar aqui, ó, budesonida, a gente utiliza muito para asma, aerosol, né? Por quê? A gente tem que fazer uma moderada, usa um corticoide moderado para fazer um acompanhamento, porque a longo prazo, se eu utilizo um que tem maior biodisponibilidade, eu tenho mais reações adversas. Por isso que eu uso um modelado, então eu tenho que fazer um acompanhamento. Então você vai observar, ó, a formulação disponível de corticoides tópicos nasais, né, então de utilizar, e a sua biodisponibilidade sistêmica, que cai para a corrente sanguínea. O beclometasona, né, por isso que é indicado acima de 6 anos, ele cai 40% quando eu utilizo via aerosol para a corrente sanguínea. Aí eu olho lá, budesonida, 21%, por isso que os medicamentos, né, formoterol com budesonida, né, tem uma utilidade respiratória, mas cai ainda. Ciclezonida, 0,1%, não se utiliza, pegou muito no Brasil, porque é uma prodroga, então pacientes que têm problema hepático não é tão eficiente, e ele precisa de uma metabolização. Então, agora a flucartizona, né, que é eficiente, eu posso para maiores de 2 anos, porque eu tenho em torno de 1% biodisponibilidade na corrente sanguínea. Eu vou ter menores efeitos adversos. Por isso que a flucartizona e a budesonida são as mais usadas. Via inalatória, né, que a gente utiliza, né, nos fármacos em gerais, em associações com beta-adrenérgico. E a flucartizona, ela tem menor absorção. O problema disso? Preço, né? Então, o preço também modifica também a questão. Mas, em utilização no tratamento de asma, a flucartizona ou a memotona, né, momentazona,
seriam os mais eficientes, porque tem menor biodisponibilidade e maior utilidade na via, né, asmática, no tratamento do paciente asmático, que eu tenho menos reações adversas, certo? Então, é uma opção até de conversar. Eu tenho que eu conversei na aula passada, que ela tem asma, né, analisar os seus tratamentos. E o risco de toxicidade, então, insuficiência suprarrenal, hipertensão, osteoporose, osteonecrose, alteração psiquiátrica, né, são as reações adversas, são os riscos de toxicidade. Acne, né, é bem presente, né, a pessoa toma uma injeção de corticoide e começa a ter acne, né, então é uma reação adversa por causa do metabolismo do colesterol. Então aqui, ó, a giba de búfalo ou pescoço de búfalo, né, estrias bem presentes, lembra que a pele ela diminui a produção de colágeno, então eu tenho uma modificação na sua estrutura de cimento, né, que é a parte extracelular, então eu tenho uma modificação e eu começo a apresentar muita estrias. A pele fina, parecendo pele de calango, né, que dá para ver então até aqui, ó, as veias, né, então diminuição do colágeno, né, metabolização e rose cortisona, né, que eu tenho um hexatema, né, presente de reações devido ao cortisol, que é uma erupção dos folículos pilosos. Os principais efeitos adversos, então, se faz uma imunossupressão, a mulher tem mais cândidas, então, quem chega lá na UBS, né, para você, reclamando às vezes de cândida de repetição, avalia, vê se usa glicocorticoide, se é asmático, que às vezes é asmático, devido o qual o inalatório que ela utiliza, ela vai ter mais imunossupressão e aí ela vai ter mais candidíase de repetição. Aí você tem que fazer um tratamento diferenciado ou modificar, né, conversar com o médico para poder modificar esse tratamento com corticoide. Reparação de feridas são mais lentas, então a cicatrização demora mais, né, até o processo de colágenos, então fica diminuído, então eu tenho diminuição então na cicatrização. Maior probabilidade de ferimentos por diminuição da pele, dos fibrócitos, então fica fino, perda óssea, hipercoagulabilidade do sangue, então aumenta-se a coagulação do sangue, desordens menstruais, problemas menstruais, devido à alteração hipotalâmica. Quando eu mexo no hipotálamo, eu altero também o FSH e o LH, e pode também alterar a parte do TSH, né, que é tiroidiano. Então, eu tenho atuação do corticoide até no hormônio tiroidiano, que muda o metabolismo, então, anabólico do organismo. Então, perda muscular, cataratas, obesidade, a síndrome de Cushing iatrogênica pelo medicamento, onde eu tenho, então, acúmulo de gorduras localizado em abdômen e no pescoço, né? Perca de gordura do glúteo e também da coxa, né? Coxa femoral. E então eu tenho causado e acúmulo também na cara, no rosto, que eu falo rosto de lua cheia, que é a síndrome de Cushing iatrogênica, né? Perda de cálcio. Então é um resuminho de todas as aulas da parte dos efeitos do corticoide, certo? Então é isso que eu queria passar hoje para vocês. Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, né, para tirar. Certo? Não tem? Então tá. Então a gente finaliza hoje. Eu vou mandar essa atividade para vocês, para a gente colocar até uma pontuação para diminuir na prova. Eu vou conversar com a doutora Sara também, se ela vai passar alguma atividade, que a gente já faz já para vocês reduzirem o valor da prova, tá bom? Eu vou colocar como estudo dirigido, que é mais fácil para vocês fazerem, para entregar, e a gente discute depois o caso clínico. Tá? Então, boa noite, fica com Deus, né? E até semana que vem, quinta-feira. Tchau, tchau.